Nós também vamos encontrar aqui pessoas interessadas a realizar a avaliação de bens. Nós também temos aqui pessoas interessadas. Não existem leis que estabelecem a essas pessoas a faculdade de realizar uma avaliação imobiliária. Mas essas pessoas, ao meu ver, elas devem ter, sim, em alguns casos até a necessidade de ter conhecimento sobre avaliação de bens para que elas possam se posicionar melhor em relação aos negócios jurídicos que elas estão fazendo, ou no caso do advogado, em razão dos processos que elas estão conduzindo, que elas estão envolvidas, né? Por exemplo, o advogado. O advogado hoje, nós sabemos que o processo de execução, através dos relatórios apresentados, né, os relatórios estatísticos do CNJ, então o Conselho Nacional de Justiça, todos os anos, ele divulga os dados, né, que foram apurados, né, em razão do trabalho do Poder Judiciário. Então o CNJ ele divulga esses dados com indexações, com estatísticas, e ele revela para a sociedade como que aconteceu naquele ano, né, os trabalhos desempenhados pelo Poder Judiciário. E os processos de execução, eles se revelam ser a grande maioria, o maior volume de trabalho dentro do Poder Judiciário são os processos de execução. Isso tem uma causa. Por que o processo de execução ele costuma ter maior volume dentro do Poder Judiciário? Porque ele não depende da vontade do juiz, da habilidade do juiz para se encerrar. É um processo que abre e não tem um prazo determinado, não é algo fácil para se encerrar. O processo de execução, e dentro dele tem uma obrigação. Então, o processo de execução ele parte de um pressuposto de que há um direito líquido, certo, reconhecido, exigível, né? Parte-se dessa premissa, que já há um direito reconhecido. E o processo de execução ele tem por objetivo mudar o mundo real, moldar o mundo real, né? O objetivo do processo de execução é fazer com que aquela obrigação seja cumprida, seja satisfeita, né? Então, dentro dessas obrigações, a principal, a que mais dá volume, é a obrigação de pagar quantia em dinheiro, pagar soma em dinheiro, grana. Dentro dessa dinâmica, o processo de execução funciona da seguinte maneira: o juiz ele se emite no patrimônio do devedor e ele transforma o patrimônio do devedor em dinheiro para entregar esse dinheiro ao credor, como se o devedor estivesse fazendo isso voluntariamente. Então é o juiz que assume o papel do devedor e faz o pagamento. Fazendo o quê? Fazendo com que o patrimônio do devedor seja transformado em dinheiro para então entregar o dinheiro ao credor. Essa é a dinâmica, né, do processo de execução por quantia certa, que é o grande volume dos processos também. Dentro dos processos de execução, esse é o que mais dá volume. E dentro desse tipo de processo, olha só, tem avaliação. Então, um advogado seguramente vai se deparar, né, no seu dia a dia, no seu escritório, vai se deparar com o tema avaliação. É infalível isso. Vai se deparar com esse tema avaliação. E o que isso tem a ver com o advogado? Tem a ver que, para que o advogado evite uma lesão ao seu cliente, para que tenha uma boa condução a esse processo, ele tem de ter uma noção mínima sobre a atividade avaliativa por dois motivos. Primeiro, para ele poder ter uma noção de valor de mercado, né? Então, o oficial de justiça faz uma avaliação, apresenta o laudo no processo. Esse valor está correto, não está? Está super estimado, pouco estimado, foi a maior, foi a menor, enfim. O advogado tem de ter essa sensibilidade. Segunda situação, para que o advogado possa questionar qualquer avaliação realizada no curso do processo, ele precisa demonstrar argumentos razoáveis, lógicos, legais. Por quê? Porque o STJ é responsável pela uniformização do entendimento dentro do território nacional. Que entendimento? Da lei federal. Então, o STJ é responsável pela uniformização da aplicação da lei federal no Brasil. Lei federal. Então, o STJ entende o seguinte, a gente está falando de Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, lei federal, lei ordinária federal. Para que haja, quando é apresentada uma avaliação incorreta,
dentro do processo para que haja adequada correção, né, ou a invalidação dessa avaliação. O advogado é obrigado a apresentar argumentos suficientes, argumentos fundamentados, né, nas regras sobre avaliação. Ou seja, uma argumentação simplória, rasa, superficial, ela não vai invalidar. Não basta levantar a mão e falar assim: senhor juiz, por favor, essa avaliação está incorreta porque eu acho que não, já não funcionou. O juiz não vai acolher esse argumento para gerar a invalidação de uma avaliação. O juiz não vai mandar repetir a avaliação com base em eu acho que... Não. O advogado é obrigado a apontar o que tem de falha na avaliação realizada. Imagine uma avaliação realizada pelo oficial de justiça. O oficial de justiça apresenta o laudo, o juiz consulta o advogado das duas partes. Consulta as partes. Vocês concordam com essa avaliação, sim ou não? O que é que você vai falar para o juiz como advogado? Sim, eu concordo, mas você está falando porque ela é boa ou porque você não tem o que falar? Não, eu não concordo. Diga o porquê. Onde é que está a falha? Você consegue dizer a falha? Tá, mas você não estudou avaliação imobiliária, então você não consegue dizer. Temos uma alternativa. Você pode contratar um avaliador, né? A norma técnica fala em engenheiro de avaliação. Você pode contratar um avaliador e você pode pagar ele para que ele faça a checagem pode fazer um estudo, né, um parecer sobre aquela avaliação. Isso não é ser assistente técnico, é você como profissional contratando um outro profissional para te dar suporte em algum assunto que você não tem nada de conhecimento. Ok, quanto vai custar isso? R$1.500, R$2.000, R$3.000? Dependendo do avaliador que você escolher, R$3.000, R$4.000. Você vai pagar R$4.000 para ter certeza se aquele bem está correto ou não está. E às vezes, inclusive, é até barato pagar esses R$4.000 para saber se o valor está correto ou não. Porque se você não sabe e a coisa correr de qualquer jeito, o dano pode ser tão grande que R$4.000 é troquinho. Certo? Vamos ver, por exemplo, um exemplo aqui que eu estou preparado para falar a vocês. Na verdade, eu estou regravando a live, porque a live aconteceu às 7 horas com um problema. Então eu já falei sobre isso, estou só repetindo aqui. O cidadão investidor. Quem é o cidadão investidor? Vamos falar dele para entender o porquê que pode ter prejuízo. O cidadão investidor é aquela pessoa que investe no mercado imobiliário. É o cara que constrói para alocar, constrói para fazer venda. É o cara que compra imóveis em leilão, certo? Pode comprar imóveis em leilão. Inclusive existem cursos presenciais, EAD, voltados para esse nicho de mercado, para esse nicho de ensino. Ensinar a pessoa a adquirir um imóvel no leilão. No leilão do Poder Judiciário, realizado pelo Poder Judiciário, no leilão realizado pelas instituições financeiras. O que é o leilão? Nessa ideia de processo de execução, nessa ideia de processo de pagar dinheiro, né? Então o processo de execução visa entregar dinheiro ao credor, nota promissória, cheque, contrato, dano moral, indenização, acidente de trânsito, é grana, é dinheiro, né? Então, nesse tipo de execução que visa apresentar, né, visa o pagamento de quantia em dinheiro, quantia soma, né, em dinheiro, dentro desse processo, como é que o juiz faz para transformar o patrimônio do devedor em dinheiro? Chamamos isso de expropriação. Então, o juiz ele assume o patrimônio do devedor e ele vai transformar esse patrimônio em dinheiro para pagar ao credor. Chamamos isso de expropriação. Existem várias formas de expropriar. Não existe uma forma, existem várias. Uma delas, uma espécie de expropriação, que ao meu ver é a mais utilizada nos dias de hoje, é o tal do leilão. Então, o leilão, como é que funciona? O juiz chama o leiloeiro, que é uma pessoa habilitada para fazer as vendas dos bens que foram apreendidos, penhorados pelo juiz, e ele vai fazer a venda. E ele vai receber uma comissão, normalmente 5% sobre o valor da venda. Isso é normalmente porque depende. Você vender um veículo automotor, um carro, é uma coisa. Vender um avião é outra coisa. Então, muda muito. Tem dificuldades diferentes, trabalhos diferentes. Então, cada caso é um caso.
Vender um empreendimento, por exemplo, imagine um processo falimentar, recuperação judicial. Você vender uma fábrica é uma coisa, você vender uma sala comercial é outra coisa. Então o leiloeiro, basicamente, para ter um parâmetro aqui, vamos imaginar que os honorários dele, a comissão dele fica vinculada lá a 5% do valor da venda. Tá, então existe uma pessoa que vai fazer a venda desse bem. E existem pessoas interessadas em comprar esse bem. O próprio leiloeiro faz muito trabalho para realizar a venda, porque se ele não vender, ele não recebe. Se ele vender, ele recebe. Então ele divulga pra caramba, ele chama as pessoas para comprarem os bens que estão vinculados, né, em processo, bens que são litigiosos, estão envolvidos em litígio, em processo, em contenda. E o que acontece? Esses bens, eles são avaliados antes de serem vendidos, e aqui entra o nosso trabalho de avaliação. No caso, se for um imóvel urbano, ele vai ser avaliado antes de ser vendido, e o leiloeiro ele vai ofertar num primeiro momento, ele vai ofertar esse bem pelo valor da avaliação. Então já começa a nascer um problema aqui, tanto para o advogado quanto para o cidadão. Não é nenhum problema. O cidadão ele quer comprar, né? Ele está interessado em adquirir o bem. O advogado ele está conduzindo o processo, ele tem o dever de bem conduzir o processo. Então, aqui é uma situação que afeta as duas pessoas, duas pessoas que nós estamos falando, né? Então, esse valor da avaliação é correto ou não? Primeira questão. Se o valor, isso interessa ao advogado, porque o leiloeiro vai levar em conta o valor da avaliação para oferecer para a sociedade. Pode ter alguém interessado em adquirir. Ou se o valor for bom, alguém vai adquirir rapidamente. Se o valor for completamente errado, as pessoas não vão ter interesse em adquirir. As pessoas vão fugir dessa venda. Isso aí é uma cilada, é uma coisa que eu não vou comprar. Um bem de 200 mil sendo vendido por 350, eu não quero. Como é que eu vou pagar 150 a mais do que o mercado recomenda que eu pague? Jamais. Então é um bem que não vai ser vendido. Então a avaliação ela tem essa característica de ser um marco da boa finalização do processo ou não, né? Outra situação também. Então, num primeiro momento, o leiloeiro ele vai oferecer pelo valor da avaliação. Não foi possível realizar a venda. O leiloeiro vai tentar vai tentar num novo momento realizar a venda, mas ele vai poder realizar a venda por um valor menor do que o valor da avaliação, né? Normalmente até 50% menor, sob pena de se caracterizar o tal do preço vil, aquele preço desproporcional e lógico, né? E razoado, né? Inadequado, irrazoável, né? Ou não razoável, que me deu até uma pane aqui. Enfim, mas é isso, a pegada é essa. Ele vai poder vender por um valor menor do que o valor da avaliação. Então as pessoas querem comprar esses bens, né? Têm interesse em comprar bens no leilão, mas elas não querem pagar, elas querem fazer um bom negócio. É bom para quem compra, ruim para quem está vendendo. Se coloca na postura do devedor, do executado, da pessoa que está perdendo aquele patrimônio, né? O juiz está tomando à força aquele patrimônio e ele vai ser vendido por 50% do valor da avaliação. Então já perdeu 50% de capital nessa brincadeira. E se a avaliação está errada, está a menor, perdeu mais ainda. Então veja que dentro dessa dinâmica existem pessoas que estão interessadas em adquirir bens em leilão. É ótimo, é uma ferramenta fantástica para gerar capital. Você compra um bem por 50% de desconto? Caramba, isso é fantástico, é maravilhoso para quem está comprando. Terrível para quem está perdendo. Eu, como oficial de justiça, já passei por experiências da pessoa não me dar ouvidos assim, é até meio estranho, sabe? Você fala para a pessoa, pelo amor de Deus, isso aqui está penhorado, está avaliado, o próximo passo é a venda. Vai conversar com o credor, porque você percebe que vai dar pepino. Vai conversar com o credor, paga isso aí, faz um acordo, faz alguma coisa, a pessoa não faz nada, ela perde os bens. Tempo depois está lá, eu mesmo, oficial de justiça, fazendo a remoção, a entrega, né, a apreensão daqueles bens. Então, isso é comum, isso acontece, as pessoas não dão ouvidos a isso. Outra situação do cidadão, vou contar para vocês um caso de uma pessoa que eu conheço. Ela adquiriu um bem por 500 mil reais, né?
um bem imóvel, né, imóvel urbano por R$500 mil, num negócio que ela fez. Então aquilo foi uma espécie de permuta. Uma parte do pagamento era a apresentação daquele bem. R$500 mil foi fixado. Essa pessoa não procurou um avaliador, não fez a checagem do mercado imobiliário. E ela confiou na palavra daquela pessoa que estava apresentando aquele bem por R$500 mil. Basicamente isso. Esse bem não vale R$500 mil, ele vale menos. Então ele não vale R$300 mil hoje. A pessoa já tentou vender por 400, não consegue vender. Tentou por 350, não consegue vender. Vai ter de vender por 300 ou menos. Caramba, perdeu 50% do capital basicamente pela não checagem do mercado imobiliário. Recebeu um bem por 500 que não vale 500. Isso é a mesma coisa que fazer uma avaliação errada. Você orienta de que vale 500, mas não vale 500. Isso gera um dano. Isso gera um dano grave. Então, o que acontece? Essa pessoa, se ela tivesse procurado um avaliador, um corretor de imóvel, um engenheiro, um arquiteto, né? Um agrônomo, ela teria condições de saber que aquele bem não vale R$500 mil. Né? Então, olha só, perdeu R$200 mil nessa situação. Então, o advogado, ele tem de saber sobre avaliação? Tem de saber para ele não ficar contratando um avaliador a todo momento que tiver uma avaliação apresentada lá na mesa do escritório dele. O oficial de justiça apresenta o laudo de avaliação, chama o avaliador. Então, isso eu entendo que ele vai ficar gastando dinheiro. Claro que às vezes não é nem o dinheiro dele, é o dinheiro da parte. Ele pode recomendar a parte para contratar, pagar e checar. Mas se ele tiver esse conhecimento, para ele fica mais rápido, mais fácil. O cidadão que é investidor também tem de ter conhecimento sobre avaliação. Seja porque ele vai comprar um imóvel no leilão, seja porque ele vai construir um imóvel, vai locar, seja porque ele vai construir e vai vender. Existem pessoas que vivem disso, que têm vários imóveis, que estão se estruturando cada vez mais para ter imóveis, porque é um investimento bacana, seguro, é o mais seguro de todos. Nós temos uma espécie agora de subida do mercado imobiliário no geral. Ele está estável, estava com uma leve caída, pode ter uma leve subida, mas a tendência é subir, sinaliza-se para isso. Então as pessoas estão, se cair a taxa de juros principalmente, a tendência é partir para o mercado imobiliário com mais força. Então são profissionais, são situações que têm interesse em saber avaliar. E nós temos de olhar para elas também. Então existem pessoas que estão legalmente habilitados a fazer avaliação, mas eu chamo a atenção para pessoas que têm interesse, que têm a necessidade de saber avaliar também. E eu convido elas para estudar esse tema também. O advogado não vai sair por aí fazendo laudo de avaliação qualquer hora, qualquer momento, mas ele tem de saber isso porque ele vai se deparar com esse assunto, né? E ele pode, inclusive, orientar colegas, né? Enfim, se for do desejo dele.